Fala, torcedor alvinegro. Uma coisa ficou muito evidenciada no jogo de ontem, né? A gente precisa de reforços. Vamos falar sobre isso depois dessa derrota do Ceará para o Santos, o rescaldo do que ficou. E não sobrou muita coisa, não. Vamos nessa. Fala, torcedor alvinegro. Você que está chegando nesse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no BPR. Vem com a gente. E depois de uma vitória até positiva, né, que poderia trazer uma semana legal para o torcedor do Ceará, com a vitória sobre o Ituano e um segundo jogo em casa, né, o torcedor alvinegro se fez presente nessa sexta-feira passada, dia 5 de julho, e colocou 30 mil torcedores na Arena Castelão. Público além do esperado, né, eu acho que muita gente não estava esperando esse público, até pelo horário também. Mas torcedor do Ceará é isso, cara. Torcedor do Ceará, ele quer criar uma expectativa em cima de algo que não existe, infelizmente. E eu acho que a gente tem que trazer à realidade o que é capaz esse time do Ceará. O Léo Condé, nesse primeiro jogo, ele já trouxe algumas ideias de jogo diferente, né? O Ceará marcando em linhas mais aproximadas embaixo, do jeito que eu particularmente prefiro, né? Mais a cara da Série B. E, ao mesmo tempo, atacando, saindo em disparada pelos lados de campo, usando mais os corredores. A característica do trabalho do Léo Condé era essa, uma das características do Vitória da Bahia, tanto que no segundo tempo, os dois laterais cansaram. Rafael Ramos fez um bom jogo, né? Eu que sempre critico o Rafael, vejo que ele está evoluindo, isso é positivo, né? Tomara que ele siga aí nessa pegada. Mas os dois lados de campo cansaram, né? O Rafael e o Matheus, ele colocou o Paulo Vitor e Rai Ramos, o time caiu um pouco de qualidade, assim como no ataque entrou Kaique e também entrou, não estou me faltando o nome aqui de quem entrou, Caio Rafael também entrou, mas aí a gente ficou devendo. Tivemos um jogador a mais ao longo do jogo, há um bom tempo do segundo tempo a gente tinha tempo para trabalhar a bola e pelo menos buscar o empate. Depois de um jogo de 4-2 contra o Ituano, né, e que você estava ali a 4 pontos do líder, você perdeu para um adversário direto, em casa, né? E não jogou, eu acho que o ideal ainda, mas, ao meu ver, trouxe elementos táticos que me agradam mais do que o que vinha sendo. Fez um primeiro tempo interessante, teve falhas sim, né? Falhas de construção de jogo, de saída de bola, coisa normal de uma mudança de trabalho, né? O treinador pede algumas modificações de saída de jogo, o time se atrapalha um pouquinho, as mecânicas ainda não estão aprimoradas, normal. Mas, no geral, taticamente, o Ceará me agradou mais, né? Tinha mais cara de um time organizado do que o que vinha sendo com o Mancini. Mas a gente perdeu, né? E perdeu porque, além de tudo, não era só um ponto que a gente falava aqui que o trabalho do Mancini era só o problema, o trabalho do Mancini, e a gente deixou muito claro isso aqui no BPR, né? Precisamos de reforços. E eu acho que, além dos reforços, a gente precisa oxigenar o elenco. Ficou muito claro também isso para mim, sabe? Ontem o Léo utilizou jogadores da base em detrimento de alguns jogadores que estão há muito tempo no Ceará. Se esses caras não vão ser utilizados, como é o caso do Janderson e outros que ficam no banco, né, esquentando o banco o tempo inteiro, eu acho que o Ceará tem que buscar soluções para esse elenco do Ceará, né? A direção do Ceará precisa buscar soluções para esse elenco. Precisamos de reforços e precisamos oxigenar ainda mais o nosso elenco. Jogadores que estão sem utilidade têm que procurar outros caminhos e deixar o espaço ou para garotos da base ou para que o Ceará reforce buscando no mercado. Mas com essa característica de elenco que a gente tem hoje, a gente não passa muito disso, não. O acesso é um sonho distante hoje para o Ceará. Realmente o time não tem qualidade suficiente para brigar por acesso, porque eu acho que uma característica que sempre marcou os times do Ceará que subiram, e você não percebe nesse time hoje do Ceará, é que em momentos assim decisivos em casa, ele não se entregava. O Ceará não vendia derrota, vendia uma derrota iminente e ele conseguiu um empate. Em 2017, foram várias vezes que isso aconteceu, mas o Ceará saía com a vitória, sabe? A Série B ela é muito nivelada assim, ó, no mesmo patamar todo mundo. Então, assim, você tem que ter um pouquinho a mais para se diferenciar. O Ceará não tem. Apesar de ter conseguido um resultado até bom contra a Chapecoense, nessa forma como eu estou falando, no geral, o Ceará não tem conseguido nada, né? Pelo contrário, perdeu para Brusque, perdeu para vários times sofríveis, Ponte Preta, esse Santos sofrível de ontem também, muito fraco, esse time do Santos. O Ceará dominou o jogo, mas
dominou de uma forma que não conseguia criar no segundo tempo o suficiente, né? Afobado, ansioso. Saulo começou até bem o jogo, mas depois foi ficando ansioso por querer decidir o jogo, querendo jogar sozinho. Enfim, acho que a gente teve várias situações assim. O Pulga também tentando decidir sozinho vários lances. Um time afobado, sem ideia de jogo. Normal de uma mudança de comando técnico, mas também necessária a ideia de que a gente precisa modificar o nosso elenco para oxigenar, para buscar qualidade, para buscar fome, né? Mais fome de vencer, porque por mais que tenha sido o Santos, era um Santos bem fragilizado. Esse time do Santos não tem essa qualidade toda, mas é um time suficiente para subir. O time do Santos a gente vê, né? Assiste o jogo e diz, esse time é fraco, mas ele tem o necessário para subir. O Santos vai subir para a Série A. Esse é ponto, isso é factual. A não ser que aconteça uma crise interna, como a gente está passando. Já o Ceará não tem capacidade para subir com o elenco que tem em mãos. Não tem a qualidade necessária para subir. O Ceará precisa modificar o elenco para tentar achar um encaixe melhor das peças, para tentar ver se o jogo do Condé, se o esquema tático do Condé funciona melhor. Mas, a princípio, gostei do trabalho do Condé, já de cara, né? Não é sobre o treinador, é sobre reforços, mas a gente está sobre um transfer ban. E aí, mano? E aí, João Paulo? Como é que a gente fica nessa situação? O que é que você vai fazer? Já foi resolvido o transfer ban? Você prometeu até sexta, não saiu nenhum comunicado dizendo que o Ceará já pagou ao Yokohama Marinos. E aí? Vai pagar? Já pagou? Né? A gente está aqui no aguardo. Né? Mais uma vez foi feita uma promessa, mais uma vez não temos informação se essa promessa foi cumprida. Temos até segunda-feira. Estou curioso para saber se, de fato, essa promessa de pagar o transfer ban vai se cumprir. Tá? O fato é que a gente não tem elenco para subir. Com esse elenco atual, a gente vai estar ali conseguindo umas vitórias aqui e acolá, mas se a gente ficar de novo muito cedo no meio da tabela, é muito perigoso para a gente acabar tendo um elenco desmotivado e que vai caindo pelas tabelas e pode ser rebaixado. A Série B, ela tem uma... não é tão simples cair como é na Série A. Na Série A é mais... Se você entra no efeito... se o seu time entra em parafuso na Série A, dificilmente ele sai. Na Série B, a Série B te dá mais margem para você sair de uma entrada em parafuso. Acho que o Ceará está longe disso, né, ainda. Mas se a gente não sentir da direção do Ceará uma fome de querer o acesso, isso pode acontecer. Por mais que o acesso, para mim, ao meu ver, está um sonho muito distante, pela falta de qualidade que o elenco precisa repor, né? O Ceará e o elenco, o Haroldo, o Drubis, que não podem se acomodar nesse aspecto de buscar mais reforços e repensar alguns conceitos, repensar algumas premissas também em relação ao que dá para fazer de algo a mais. Você fez até aqui, dá para fazer um algo a mais? Tem que tentar buscar, tem que mostrar que está com fome, que está incomodado com a situação. Então, o Ceará precisa de reforços, né? Precisa de pontas, precisa de um centroavante de força, precisa talvez de mais um lateral direito, precisa talvez de mais um zagueiro. O Ceará precisa qualificar o seu elenco em várias posições. Pelo menos, ao meu ver, umas 5 ou 6 contratações que não virão. Por característica e por falta de dinheiro, não virão. Então, assim, pra gente... E é isso, obviamente, atrelada à saída de mais jogadores que, para mim, precisam sair, né? Não é só simplesmente trazer jogador, inchar a folha e solucionar. Não. Quando eu falo de trazer 6 reforços, é também atrelando a necessidade de mais jogadores saírem, tá? São realmente ali oxigenações de posição que o Ceará precisa, tá? Não é simplesmente aumentar a quantidade de jogadores do plantel, não, beleza? E avaliar aí outras possibilidades de jogadores, como o Pablo. Eu continuo não vendo absolutamente nada no Kaique, mas é um garoto, não quero queimar ele de forma alguma. Basicamente foi porque eu não achei ele ainda pronto, do profissional, né? Eu acho que ele ainda tem valências que ele precisa aprimorar. O Caio entrou já numa situação delicada, não dá para avaliar muito. De uma maneira geral é isso. Eu acho que a gente precisa de mais reforços, precisa oxigenar o elenco, precisa sentir. E aí pode até ser que no vestiário o elenco ele esteja com fome, indignado e tudo mais. Mas nós é que temos que sentir. É a arquibancada que tem que reverberar a vontade e a indignação desses jogadores. E Haroldo, e Drubsky,
e João Paulo, nós não sentimos, tá? Fica aqui esse recado. O vídeo é sobre a necessidade de reforços e comentem aí quem vocês acham que o Ceará precisa trazer, se o Ceará precisa de reforços, né? Não adianta dizer que você que vai pegar esse vídeo, que é mais um vídeo que pode virar algum cortezinho aí em grupo de WhatsApp, e vou sempre fazer agora retaliações aqui a essa perseguição que existe contra a minha pessoa nos grupos de WhatsApp, que a gente não falou em necessidade de reforços. A gente sempre falou aqui no BPR, então não adianta você querer me colocar em contradição em grupos de WhatsApp, tá bom? Obrigado demais a todo mundo que colou por aí. Tamo junto. Valeu. Bora, Vozão. Bora pro racha.